Então nós vamos primeiramente definir aqui o conceito de parapsicologia, porque muitas pessoas desejam saber o significado de parapsicologia. A pessoa provavelmente lê em algum livro, lê em algum artigo de jornal e ela desconhece do que se trata a questão da parapsicologia. Então, tudo que se relaciona a uma questão anormal da nossa consciência, uma questão subjetiva, nós costumamos colocar antes, não é? O para. Então, parapsicologia significa um estado diferenciado de consciência. Parabiologia ou exobiologia, biologia transcendental. Parafísica, uma física do outro lado do nosso universo, que é físico. Então, esse é o conceito básico do que seria a parapsicologia. Então, nós temos o princípio da parapsicologia, que começou antes como metafísica de Charles Richer, que nasceu em 1850. Na época, o auge das mesas girantes na Europa, né? Na verdade, ela começou em 1848 com as irmãs Fox, nos Estados Unidos. Depois de lá, o fenômeno se transferiu para Paris. Nessa época, nasceu Charles Richer. Posteriormente, ele foi se identificando com toda essa situação, se formou em medicina em 1913. Charles Richer recebeu o Nobel de sorofisiologia e mais uma outra questão da medicina. Então nós temos que ver toda essa questão de antes, né, de como começou a parapsicologia. E nessa época, Charles Richer sentiu a necessidade de ir catalogando tudo que aparecia para ele. Em 1913 foi quando ele recebeu o Nobel de Medicina. Então, Charles Richer colocou a parapsicologia, que é um termo criado por Max Dussault, em 4 estados de evolução. O primeiro estado da parapsicologia seria a antiguidade. Na antiguidade, em que começaram a surgir as religiões. Então havia aquele pessoal, os gurus, que evidentemente entrava em contato com o pessoal do outro lado. Então nós temos aí a antiguidade. O segundo estágio da parapsicologia seria com o magnetismo de Mesmer, magnetismo animal, Franz Anton Mesmer. O terceiro estágio já seria o espirítico, a questão do espiritismo com as irmãs Fox, né? Hardesville, os Raps, né? E mesas girantes. O quarto estágio da parapsicologia já seria mais o científico, né? Com William Crookes, que na época era um físico, descobridor do talho, ou 82º elemento da tabela atômica, e que fazia experimentos com a materialização de Kat King. Alexander Aksakov também fazia seus experimentos de materialização com Elizabeth de Esperança. Começou a concluir o quinto estágio da parapsicologia, que seria o estágio de Heine, né? Nessa época, Charles Richer faleceu. Ele não pôde completar o quinto estágio, e que ele chamava do estágio clássico da parapsicologia. Então, nós aqui no Ocidente conhecemos a parapsicologia proposta por Heine, né? Mas aconteceu também uma outra parapsicologia de muito significado, que era na antiga União Soviética, que realizava experimentos de alta qualidade, mas com uma diferença, logicamente, que era puramente mental, né? Eles denominavam na época de psicotrônica, em relação à parapsicologia de Heine, porque justamente a esposa de Heine, quando dizia: marido, quando vem o pessoal do outro lado
me ajudar, a minha paranormalidade adquire uma outra situação, muito mais abrangente, muito mais atuante, muito mais clara. E foi aí que em 1946 ela publicou seu primeiro livro, né? Então nós temos esse segmento da parapsicologia, das cartas Zener e de todos aqueles elementos que fizeram a parapsicologia do Ocidente. Por outro lado, na antiga União Soviética, nós temos também uma parapsicologia liderada por Vassiliev, né? Leonid Vassiliev. Vassiliev nada mais é que o pai da parapsicologia russa, né? Ele fazia experimentos com diversos paranormais, principalmente com Nina Kulagina. Nina Kulagina era uma extraordinária sensitiva de efeitos paranormais, de efeitos de psicocinesia e telecinesia. Posteriormente, ele mudou os experimentos para Wolf Messing. Wolf Messing, considerado um dos maiores paranormais de efeito da telepatia que já surgiu até hoje no mundo. Inclusive Messing, ele transferiu o pensamento dele para uma máquina de fotografia e lá batia uma chapa com a imagem que ele desejava, né? Era uma coisa fantástica. E fazemos experimentos de telepatia nessa área, que já era uma telepatia já com esse nome muito mais atuante. Ficou decidido que a telepatia, isto é, naquela época atingia 5.000 metros, mas não foi bem assim. Porque Edgar Mitchell, ao chegar na Lua, ele travou intenso contato com a NASA, né? Provando que a telepatia é ad infinitum. Então nós temos esses segmentos nessa situação, dos dois lados das duas parapsicologias, né? A parapsicologia criada por Charles Feuchet e Max Dussault, e também a psicotrônica, que veio de uma linha russa, né? Então nós vamos analisar todas essas questões, vamos ver qual avançou e qual não avançou. Nós vamos analisar tudo isso e não apresentar apenas uma variante da parapsicologia do Ocidente, né? Então essa é a primeira exposição do sentido de parapsicologia daqueles que desejam, evidentemente, estudar e ficar sabendo um pouco mais do que significa e o que se faz com a parapsicologia em ajuda da própria pessoa, em ajuda do próprio sensitivo, ok?